A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos voltando aí a gravar os nossos vídeos, ensinando um pouco mais da palavra do Senhor. E nesta manhã eu quero falar sobre o estado intermediário dos mortos. Estado intermediário dos mortos. Eu vou trazer um texto baseado neste assunto no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreveu. Capítulo 16, verso de número 22. Diz assim o texto: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Esse texto aqui seria a explicação do estado intermediário dos mortos antes da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque na morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, houve uma mudança nesse sistema de estado intermediário dos mortos. Ou seja, antes de Cristo era um sistema, depois de Cristo outro sistema, porque Jesus Cristo foi lá e salvou essas almas. Alguns dizem que esse texto é uma parábola. Nas epígrafes da maioria das Bíblias tem lá a parábola do rico e do Lázaro. Porém, é sabido de todos que parábola não é nada mais nada menos do que uma história fictícia cuja sua essência é verdadeira. Porém, uma das características de uma parábola é não dar nomes de pessoas. No caso aqui ele cita o nome de Lázaro, ele cita aqui o nome de Moisés e cita também o nome de Abraão. Então aqui não é uma parábola, foi um fato que Jesus estava contando, que um dia havia acontecido. Jesus estava contando para trazer uma lição para os seus discípulos que estavam lhe ouvindo. Então, só que quando Jesus morre, mudou esse sistema. Por quê? Esse Hades aqui não é o inferno propriamente dito, porque o inferno até o presente momento ele não foi inaugurado. Não tem gente lá no inferno agora, não tem. O inferno ele vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, ou seja, a besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar. Quando Jesus ele vier, não para a igreja, mas com a igreja já glorificada, a igreja depois da boda do Cordeiro, vem Jesus montado num cavalo branco e os seus santos com ele, como profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Também Zacarias falou isso: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Apocalipse capítulo 19 também: vem o Senhor com milhares de seus santos. Então Jesus vem com milhares de seus santos ali depois da grande tribulação.
no final da guerra de Amargedon. Então Jesus vai vir montado num cavalo branco, Apocalipse 19. A Bíblia diz que ele vai estar com a coroa, escrito em sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que ele vai aniquilar o anticristo, aniquilar o iníquo, o homem da iniquidade, o homem do pecado, com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. Paulo vai falar isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Paulo vai falar que ele vai aniquilar o iníquo com o esplendor da sua vida e com o sopro da sua boca. Então, é nesse dia que ele pegará o anticristo e falso profeta e lançará no inferno, que é o Geena. Até então esse inferno ele não foi inaugurado, lago de fogo. Então esse Hades aqui quer dizer lugar de morto. Em algumas traduções bíblicas vão traduzir lugar de morto, por exemplo, sepultura, aí vão usar o nome Hades. Ou no lugar de sepultura, ou Hades, no caso do grego, que é o Novo Testamento, e o Seol, que é no caso do Antigo Testamento, vai usar para sepultura, mas na verdade sepultura é Kever. Sepultura é Kever. E no grego, sepultura é Tafos. Hades no grego é mundo dos mortos. Sheol no hebraico, mundo dos mortos. Lógico que ou lugar de morto. Por isso que sepultura ocasionalmente vai ser traduzido por Hades, no caso do Antigo Testamento, e no caso do Novo Testamento, e Sheol no caso do Antigo Testamento. Por isso que alguns tradutores cometem esses erros. Mas na verdade, nessa ocasião, Hades era lugar de mortos, mundo dos mortos, onde os mortos do Antigo Testamento iam. Era um lugar que era dividido entre 3 partes. Todo esse lugar ele ficava abaixo da terra. Algumas pessoas pensam que o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu. Aí ele olha para o céu e vê lá o mendigo no seio de Abraão. Mas não foi dessa maneira. Até então ninguém tinha subido ao céu. Perceba que Jesus disse para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Pastor, e o caso de Elias, o caso de Enoque? Irmãos, eu não vou dizer quem são as 2 testemunhas, porém, as pessoas que foram arrebatados, Zacarias viu como 2 raminhos de oliveira. Então eles não chegaram ao céu com corpo de homem, chegaram com o corpo transformado em 2 raminhos de oliveira. Bem assim será eu e você. Nós não entraremos no céu com este corpo, mas seremos transformados, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, verso de número 50 ao 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Então ele vai. Quando a pessoa morria, ele ia para o Hades. Se ele fosse justo ou se ele fosse ímpio. O justo ia para o seio de Abraão, ou cativeiro, porque nem sempre foi chamado seio de Abraão, porque nem sempre Abraão existiu. Por exemplo, Noé foi para onde? Cativeiro. Abraão não existia. Enoque não. Enoque foi arrebatado. Lameque, Matusalém, Abel, Esdros, ali os filhos de Abel, foi para onde? Adão, para o cativeiro. Só que quando Abraão morreu, como ele era o pai da fé, ele assumiu esse cativeiro e ele foi chamado seio de Abraão. Porque desde o Antigo Testamento as pessoas que morriam eram salvas pela fé. A Bíblia diz que e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não tinha como se salvar. Não seria um cordeiro que ia justificar Abraão, porque se fosse o sangue de um cordeiro purificasse o sangue de Abraão,
não seria necessário Jesus vir. Se o sangue do Cordeiro purificasse os pecados de Abraão, não seria necessário Jesus vir para a terra, derramar o teu sangue pela vida de nós, pela vida de Abraão, pela vida do mundo. Então, Abraão foi salvo pela fé e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, quando ele chega lá, ele assume o lugar e ele fica nessa porta, seio de Abraão agora, porque ele é o pai da fé. Ele agora é o pai da fé. Então, todo mundo que morria crendo em Deus era salvo pela fé. Então, ele sendo salvo pela fé, ele ia para o seio de Abraão. Só que mais abaixo, um pouco mais abaixo, tinha um lugar chamado lugar de tormento, para onde iam os ímpios. E no meio tinha um abismo que separava. Seio de Abraão, lugar de tormento um pouco mais abaixo, e um abismo no meio que separava. Então, o rico que estava no lugar de tormento, ele estando em tormento, ele ergue os olhos e vê em cima. Ele vê Abraão e o Lázaro. Nisso que ele vê Abraão e o Lázaro, deu para ele clamar: Pai Abraão, deu para ele clamar: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão lhe disse: lembra-te de que recebeste teus bens nessa vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não podem, nem os de lá para cá, nem os daqui para lá. Então tinha um abismo que separava eles. Então eles não podiam. O que foi que aconteceu quando Jesus morreu? Jesus Cristo vai lá, o seu espírito foi para Deus, porque Eclesiastes capítulo 12 diz que o espírito volta para Deus, porque quem deu foi Deus. E a alma ia para o Hades. A alma de Jesus foi para o Hades. Aí se cumpre o que o salmista Davi no salmo messiânico disse: ele não deixará a minha alma no Seol. Então ele foi lá no Seol, ou no Hades, no mundo dos mortos, e foi lá, desceu as partes mais baixas, pregou para os espíritos encarcerados. Os espíritos encarcerados. Pastor, quem são esses espíritos? A Bíblia não relata tão bem quem são esses espíritos. Pode ser anjos que não guardaram seu principado e deixaram a sua própria habitação, como fala Judas e na primeira carta de Pedro, e as pessoas que estavam ali no Hades. Então ele vai lá e prega para essas pessoas. Prega de que forma? O evangelho não, ele vai lá dizer quem sou. Eu sou aquele que havia de vir, que o Senhor falou para Adão: da semente da mulher viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele chegou lá dizendo quem ele era: eu sou Jesus Cristo, eu sou o ungido de Deus, eu sou o Salvador do mundo. Então ele chegou lá proclamando quem ele era. Aí ele foi lá, pegou o seio de Abraão, também chamado de cativeiro, e levou consigo. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Ele foi lá, desceu as partes mais baixas, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o cativeiro agora ele está no céu. Pastor, mas agora ele está lá no trono de Deus, ele está no paraíso. Porém não onde é o trono de Deus. Porque eles não tiveram ainda um encontro com Deus. Porque os seus corpos não foram ainda glorificados. Pastor, o que é que ele está esperando? O soar da trombeta. Porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que isso aqui, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. Isto aqui, que é mortal, se revista de imortalidade. Quando ouvir o soar da trombeta, irmãos, a terra não vai suportar e vai ter que lançar de si os seus mortos. Isaías capítulo 26, verso de número 17 até o 19. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor.
Bem concebemos nós e tivemos dores de parto. Mas isto não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai vós que habitas no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Exatamente no dia do soar da trombeta. Apocalipse capítulo 20, verso de número 13. Apocalipse 20, verso de número 13. O que é que diz aqui? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Daniel capítulo 12, verso de número 2 diz que haverá duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a vergonha eterna. Pronto. Daniel capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Quando o soar da trombeta, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 50. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, nós seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E lá estaremos para sempre com o Senhor. Então, os que morreram hoje, os que morrem hoje, muitas pessoas morreram na pandemia, os que creram em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregaram a sua vida para Ele, ainda que nos 45 do segundo tempo, foi lá e entregou a sua vida a Jesus. Jesus, pela sua graça, Ele vai lá e salva essa alma e leva para o seio de Abraão, que já não é mais no Hades, mas no céu. E depois, essas almas que estão lá, o Espírito foi para Deus, Eclesiastes 12:7, a alma ou foi para o lugar de tormento, que ficou lá até o momento, ou para o seio de Abraão, que está no céu, lugar chamado paraíso. Essas almas estão esperando o dia da trombeta soar para assumir os seus corpos. Quando a trombeta soar, elas vêm, descerão, assumirão os seus corpos e retornarão com seus corpos transformados. Aí lá estaremos para sempre com o Senhor. Então, os que morrem em Cristo estão esperando o soar da trombeta para possuir os seus corpos, as almas. E os que morrem sem Cristo estão lá no lugar de tormento. Vão esperar o julgamento final, grande trono branco, depois do reino milenar de Cristo. Então a Bíblia diz que ele vai pegar o lugar de tormento e vai lançar no lago de fogo. Então vai haver um eterno sofrimento. Aqueles que não entregarem a vida a Jesus vai passar uma eternidade, o resto sem Deus. Entendeu? Então, que você possa entregar a sua vida a Jesus, para que quando o soar da trombeta, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, quando a trombeta soar, você puder ter o seu corpo glorificado, a sua alma possuir o seu corpo, ser transformado e ter um encontro com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixa aí um like para nos ajudar, para que o nosso canal possa crescer. Eu vou voltar a gravar vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor.